Olá, mulheres, eu espero que vocês estejam bem. A nossa leitura de hoje é dia 38 de 365 dias. Leremos Êxodo 26 e 27. Faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 metros. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro com as quais você prenderá as cortinas uma à outra e o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 metros. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo, os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Faça também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4,45 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais
Por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as 2 bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo, ao lado posterior que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de outro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testamento no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa ficará ao lado norte. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, os seus colchetes serão de ouro. E para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e a largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas, de um e de outro lado do altar, quando este for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino, retorcido. O comprimento de cada lado será de 44 metros. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata. De igual modo, para o lado norte ou comprido, haverá cortinas de 44 metros de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores serão de prata.
Na largura do átrio para o lado oeste haverá cortinas de 22 metros, e as colunas serão 10, e as suas bases 10. A largura do átrio do lado leste para o nascente será de 22 metros. As cortinas para um lado da entrada terão 6,60 metros de comprimento, e suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. A porta do átrio haverá um cortinado de 8,80 metros de comprimento de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão ligadas por vigas superiores de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento, 22 de largura por todo lado e 2,20 metros de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testamento, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até a manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Mateus 25, versículos de 1 a 30. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, sairão a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra
e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E, aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Salmos 31, versículos 1 a 8. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me aos ouvidos. Livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Provérbios 8, versículos 1 a 11. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois, falarem coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Aceitem o meu ensino, em vez da prata e o conhecimento, em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela.